Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Lênio Streck, já readaptado ao Rio Grande do Sul, já esteve no programa sexta-feira e já se recondicionou depois de uma turnê pela Europa, especialmente pela Suíça. 5 horas de fuso. Sabe que esse negócio de fuso mesmo, 2 dias fico com dor de cabeça, acorda de madrugada, dá fuso mesmo. Acho que tu nem tem que viajar mais. Eu também acho. Braulio Marques retornando, onde? Onde andasse, Braulio? Eu também estou confuso, meio completo, estou vindo de Viamão ali. Não. Fala a verdade. Tivesse em Buenos Aires. Foi, não. Montevidéu. Buenos Aires foi o Nestor Heinz, que está aqui, que esteve em Buenos Aires. Maravilhosa. Ontem tu trocavas comigo o WhatsApp, olhando o jogo, lá de Buenos Aires. Sim. Eu pude contar, porque os caras no programa do Mendelski lá estavam conjecturando o custo dos teus perfumes e tudo. Sim, claro. Que o teu perfume o perfume que tu usa equivale a 200 Bolsa Família, é verdade? Eu não sei, porque eu por força de ter sido expulso da Rádio Guaíba, eu não ouço a Rádio Guaíba, então eu não posso opinar sobre uma rádio onde eu sou a pessoa não grata. Então eu não posso ver. Tu nem estava aí, estava em Buenos Aires. Pois é, não, mas embora o Rogério Mendes seja meu irmão e amigo. Mas é por isso que ele brinca, isso é brincadeira. Claro, o presidente da LID, Eduardo Fernandes, obrigado pelo convite. Está fazendo um evento aí com o governador dia 4 no Prazo São Rafael. Dia 4 estaremos recebendo o governador para falar sobre o que o Rio Grande do Sul tem a melhorar, quais são as reformas que devem ser feitas dentro do Rio Grande do Sul e ouvir para ver o que o nosso Estado precisa fazer para ser aquele centro de atividade econômica que já foi há muitos anos e tem que retomar esse papel novamente. E depois nós teremos lá na Casa da Pampa, no dia 29, na Expo Inter, Roberto Rodrigues com a Lide lá. Grande ex-ministro Roberto Rodrigues. E um almoço. Exatamente, será um prazer estar lá dentro da Pampa e o ex-ministro Roberto Rodrigues é uma referência no setor agrícola e vai ser bastante importante. E é uma figura espetacular, e o Roberto, além de ele ter sido um produtor modelar, em determinado momento da vida, que ele enveredou para a vida pública, ele repassou o controle dos negócios dele para a família, para os filhos dele, fez lá uma holding, fez um concerto familiar. Ele acompanha a distância. E o Roberto, além de ele ser um sujeito muito antenado do que acontece na agricultura no Brasil e no mundo, ele é um grande cantor. Toca piano. Ele é uma grande figura. Queres botar um piano lá? Vamos botar um piano para ele. Só não botar de calda, senão ele foi tangos, inclusive. Ele foi ministro do primeiro e segundo governo do Lula. Do primeiro. Bom ministro. Bom, e conseguiu botar muito dinheiro na agricultura. Aliás, no governo Lula e no governo Dilma não faltou dinheiro para a agricultura. Acho que uma das grandes referências do setor. Sim, sem dúvida. Ele, o Alisson Paulinelli, tem pessoas da agricultura. O próprio Blairo. O Blairo é um produtor de nomeada, de ponta. Importante. Sim, o maior produtor de soja do mundo hoje. Importante. Ele ultrapassou o que era o Lacínio de Moraes no ano passado, né? Sem dúvida. Só não fazia aqueles grandes camarotes, grandes eventos como fazia. Tem aquela história do camarão, né? Lacínio de Moraes. Não dá para contar, né? Pode contar. Posso contar? Esse horário. É uma piada muito machista. Não, mas não tem problema. O Lacínio de Moraes, sem a minha concordância, abomina essa negócio. Perguntaram para ele se aquelas moças que andavam com ele, se as moças gostavam dele. Ele diz assim, quando eu vou ao restaurante e me servem camarão, eu como. Eu não pergunto se eles gostam de o camarão gosta de mim. Que é uma piada machista horrorosa, horrível. Misógino. Acho que mesmo ele... Mas que é boa, tinha que ser preso. Que é boa, é boa. O Nestor vai ser acusado de misoginia. Não, mas eu já disse que eu... Não. Mas quando você avisa antes, aí não vale. Aí não vale. Aí não vale. E agora aqui no Pampa Debate chegou o momento do engenheiro para o nosso Senge. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Vocacionado historicamente para inovação e pluralidade, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, o SENGRS, atua com vigor desde sua fundação em 1942.
sempre na defesa e valorização dos profissionais representados. É pioneiro na qualificação profissional e na modernização dos serviços e benefícios que oferece aos seus associados. O SENGE contribui através do conhecimento técnico de seus integrantes nas grandes discussões e nos projetos de desenvolvimento econômico e social. É isento de qualquer influência política e partidária, operando com modernas técnicas de gestão. O SENGE projeta-se para o futuro como opção aos seus milhares de associados, seus valores e suas famílias, contribuindo na construção de uma sociedade mais justa para todos os brasileiros. Acesse o portal SENGE e saiba mais. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Mas tivemos aí manifestações públicas contra e a favor do impeachment. Nem sombra do que foram as manifestações que já tivemos. Mas uma merreca de gente, não? Isso tem alguma explicação? Facílima. Sim. Facílima. O pleito já está decidido. Porque a angústia que vivia o Brasil em função da deterioração do panorama político, ao que tudo indica, não é? As coisas se encaminharam e acho que nem mesmo a presidente Dilma, que está agora aguardando o resultado, espera voltar. Os olhos se voltam agora para o Temer, e só não há protestos contra o presidente Temer, na minha visualização, porque ele colocou na área econômica uma pessoa que é unanimidade, o que é uma coisa difícil no Brasil, mas o Meirelles é unanimidade. A esquerda foi o ministro, o pilar sobre o qual o presidente Lula edificou o seu governo. Então é o seguinte, então agora está mitigado porque as pessoas estão sentindo que o navio está com comando. Então por isso que as pessoas não se mobilizam mais, porque acham que está liquidado o processo. Nem o pessoal a favor, nem o pessoal a favor acha que precisa pressionar mais, e nem o pessoal que é contra o impeachment acha que tem chance. E aí, na dúvida, dá o quê? 5 mil pessoas. Eu gosto no Brasil quando tem assim, para a Polícia Militar foram 3.500, para a Folha de São Paulo foram 4.500 e para os organizadores 8.000. Então a gente nunca sabe bem quanto que é. Mas vamos supor assim. A polícia nem faz mais. 6 mil lá em Brasília. Pouquíssima gente. Aqui em Porto Alegre, meia dúzia de... Mas para mim é só o fator Meirelles, porque o presidente, que está em exercício, o vice-presidente Temer, que aguarda o desfecho, ele faz parte do mesma contrafase do presidente Lula. Os dois se elegeram com base em informações e dados para o eleitor, se elegeram em cima de dados falsos. Jamais a presidente Dilma se elegeria sem o Temer, não ia se eleger sem o PMDB, e o presidente Temer não estaria lá se não fosse a presidente Dilma. Braulio, tu achas que a esperança... Só para envolver o Braulio, vocês vão centralizar o debate. Doutor Braulio, tu acha que a esperança venceu a catástrofe? A catástrofe está aí, mas a esperança, ela hoje... Toma tua água, deixa a minha. Tu acha que a catástrofe... Não posso beber, descobri o teu segredo. Tu acha que a catástrofe, ela está superada pela esperança? Eu acho que isso está no voto daquela ministra Carmen Lúcia. Mas eu acho uma coisa que está ficando subjacente a isso aí, que possivelmente seja a razão desta pouca frequência nesses dois movimentos, é que a massa, o povo chamado, esse ente que a gente costuma generalizar, ele já se deu conta que essa fatura está liquidada. Isso é uma coisa. Mas nós, os fazedores de opinião e os que pensam um pouquinho adiante, já se deram conta que está superada essa primeira fase aí. Mas nós não temos a menor indicação do que será no day after. Quem será que vai continuar com isso aí? Quais as propostas de que partido vão... vamos dizer assim, transitar por onde agora está se fazendo essas reformas com uma certa parcimônia, com uma certa não tão profunda. Como será o governo? Como será o governo futuro? Sim, porque mas isso aí nunca tivemos, né? Quando setembro vier. Nunca, jamais alguém imaginou que o presidente Fernando Henrique Cardoso, ministro seria o presidente da República. Nunca passou pela cabeça de ninguém
que a presidente Dilma Rousseff pediu o país. Nunca. Não. Sim, mas o que eu quero Nunca. dizer é que o Fernando Então, Henrique, nós sabíamos que ia concorrer com o Lula. Nós sabíamos que da Não. outra vez o Fernando, Não. o Ulisses Guimarães... Não ia concorrer. sabíamos. Hoje tu não... Quem são os próximos Nós não concorrentes? sabíamos. Tanto é que o Desculpa, Lula nós não saiu sabíamos disparado Fernando Henrique nas e não sabia pesquisas. da presidente Dilma. Você Nessa lembra? época, 3 anos das eleições, não sabíamos. Você lembra quanto sabíamos. foi as A gente ficava primeiras... assim, quem quanto será? quanto Pode foram as ser, primeiras quem é? pesquisas? Sabíamos. O Lula disparadíssimo, o Fernando Henrique lá embaixo. É. Isso depois, por quê? Porque o Fernando Henrique não estava na perspectiva de Uhum. ser candidato. A coisa surgiu e deu certo. Então, Alguém vai aparecer. Doutor Eduardo. Eu acho que antes da gente pensar nesses próximos 2 anos e meio, a gente tem que pensar o que o governo Temer pode fazer agora, assim que que tenha a efetivação do impeachment e ele entre. Eu acho que tem que transitar com reformas. E aí está trabalhando com reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma partidária. Isso me preocupa um pouco. essa última não sai. Me preocupa um pouco porque quando tu quer muita coisa, acaba não fazendo nada. Então eu acho que ele tem que elencar as prioridades, trabalhar uma a uma. Eu Mas acho tu achas que pode sair reforma, tu chamando os antagônicos da reforma para negociar? Tu vai fazer Com reforma 28 partidos? previdenciária e chama os sindicatos para negociar? Sabendo qual é a opinião dos sindicatos? O problema Não é tem que se jogo. não tiver as reformas, o Brasil, daqui 10 anos, a nossa nós carga sabemos tributária disso. sai de Mas vai dizer 37% para para os quase corporativistas, 50%. vai dizer para os corporativistas. Não tem mais como viver. O país vai afundar. então. Então, tem que ter uma negociação com os Se não sindicatos. tiver um governo forte, não sai. E eu acho Tem que que ser agora forte. apoio dentro da O que fez Câmara. o Temer até agora? Deu aumento para o judiciário e mais uma sequência aí de profissionais, por aumentou quê? a Bolsa E Família. por que ele deu Essas esse medidas são populares ou impopulares? Aí é que está. Por exemplo, essa questão aí... No meu entender, são impopulares. São. Claro que são. Sim. Se deviam ou não deviam dar é outra história. Só quero dizer que por que é que a sua base e ele aceitaram o aumento que vinha sendo negado? A Dilma brigou, se desgastou com Não, isso, mas todo outro Não, governo. mas fácil, né, doutor? Fácil. Foi ela que concedeu. Não diz que Fácil foi. saber. Não. Fácil saber. Aconteceu em nível... as pessoas que votam isso têm necessidade de fazer um carinho lá para o pessoal que eles vão dar aumento. A Então, minha pergunta foi retórica, né? Eu sei, sabe que foi também, claro. porque Não tem essa nada de questão- republicano essas decisões, nem de nada pensado. Claro, evidente. Não, eles já estavam Agora, no déficit primário. O déficit primário, quer dizer, foi para 170 bilhões e meio o déficit. Mas em cada um desses aumentos, orçado, considerando o déficit primário, não, já estava no déficit primário. Mas já eu acho estava que em falasse fase. muito bem. Eu acho que se o governo Temer, por exemplo, Quer dizer que se eu conseguir comprar um carro fazer a que eu estou reforma- devendo e eu botar mais outro carro, Não tem problema. não já tem tá. problema? Se o governo já Temer- está é na isso minha que- dívida? É isso que nos disseram. Se o Foi governo isso que eu Temer conseguir fazer a reforma previdenciária, Isso só é essa, fácil. já será um marco na vida da nação. Porque foi muito bem referido aqui. Nós vamos para a inviabilidade. Agora, por exemplo, eu digo isso aqui no programa, aqui, o Paulo Sérgio às vezes concorda comigo, às vezes não. O Brasil tem solução, o Brasil vai se reerguer, o Brasil tem força, tem impulso, vai se reerguer. Quando? Agora, É só isso, só vem quando? 6 anos, aí 8 anos, mas agora, o Rio Grande do Sul, honestamente, eu não vejo nenhuma possibilidade do Rio Grande do Sul se reerguer. Nenhuma. Zero. 20 anos de governos altamente profícuos não vão, por uma razão muito simples. Primeiro, porque o número de inativos já ultrapassou o número de ativos. Por quê? Sobra gente aqui e falta gente aqui. A gente que sobra aqui, por força de concurso público, por força de situações, tu não pode colocar aqui. E o Estado se deteriora nas suas condições de infraestrutura dia a dia. É o Estado que tem, do ponto de vista proporcional à sua economia, à sua população, o menor índice de estradas asfaltadas do país, menos do que Roraima, menos do que o Amapá. À medida também que começa a só se gerir folha de pagamento, e daí em outubro, em novembro, governador é um deve gerentão. encontrar uma na outra, é o gerente de folha de pagamento. Se não houver uma revisão de pacto federativo, esquece. E não é argumento a terror e terrorífico.
Eu tenho temor, sinceramente, que um dia um governador este ou o próximo chegar, convoque uma coletiva e diga, olha aqui, ó, acabou a grana. Sim, mas isso, E aí isso que tu estás falando só tem o seguinte, todo direito... não é do Rio Grande do Sul, né? O Rio de Janeiro vai acabar agora. Isso que tu está dizendo, que o cara vai parceiro chamar e nosso, pegar a chave. parceiro nosso. Amigão. Vai chegar e dizer, olha aqui, ó, eu vou pagar as aposentadorias até 10 mil e o resto você não tem. Senão vai paralisar. Hospital, nós estamos caminhando a passos largos, lamentavelmente, porque isso será um caos. Mas nós estamos caminhando, porque nada tem sido feito e nem se pode fazer. Se nós estivéssemos lá, tu estivesse lá, não tem como fazer. Mas aí, se por não exemplo, rever o Pacto Federativo, acabou. Vou fazer outra pergunta, o Braulio por aqui, que é do Judiciário. Por que, em face de tudo isso, e não estou fazendo uma crítica aos servidores, que toda essa reivindicação é justa. Sim, Todos têm, lógico que sim. mas por que é que a base do governo derrubou o veto do governador? Pela mesma razão que nós falamos anteriormente no nível federal. Bingo. Preciso fazer um aceno. Bingo. Hein, Braulio? Tenho medo de vocês. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS em Foco. Você sabe por que a anotação de responsabilidade técnica faz tanta diferença? Por que, Helênio? Porque tem um RT. E tendo RT, tem um profissional cuidando para tudo dar certo. Isto é bom para quem contrata, para quem recebe o serviço, para quem ganha mais segurança e também para o próprio profissional que pode comprovar sua experiência. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Chegou o aplicativo Unicred Mobile. Com ele no seu celular, dá para consultar saldos, extratos, lançamentos, realizar transferências e qualquer outra operação financeira que você desejar. Acesse unicred.com.br, Unicred Mobile, e baixe já o seu, disponível para iOS e para Android. Verifique ainda a possibilidade de associação na Unicred da sua região. Unicred, mais valor para você. E vamos agora à boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAL-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAL-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Cimento transparente que permite a entrada de luz natural em ambientes fechados é a aposta de uma empresa de arquitetura italiana. O material de resina plástica consiste em um painel de cimento com vários pequenos orifícios que deixam passar a claridade, transformando as paredes em janelas gigantes. As aberturas têm entre 2 e 3 milímetros apenas de largura e só podem ser percebidas por quem olha de perto, já que de longe o material parece de concreto comum. Mas vamos agora saindo da arquitetura, da engenharia, para a saúde, com a doutora Daniela Cornélio. Doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vamos falar um pouco sobre o risco familiar para o câncer de mama. Se você tem casos de câncer de mama na família, é muito importante fazer a avaliação do seu risco. O câncer de mama é o mais comum em mulheres no mundo todo, e estima-se que até 10% deles ocorrem devido a fatores hereditários. Então, a gente pode suspeitar que existe alguma predisposição genética na família quando existem, por exemplo, casos de câncer de mama em mulheres com menos de 50 anos, mais de 2 indivíduos afetados na mesma família, câncer de mama em homens, uma pessoa com 2 tumores, entre outros. Nós ainda não conhecemos todos os genes implicados na predisposição ao câncer de mama, mas muitos deles já foram identificados e podem ser testados. Caso você seja portadora de algum desses genes, deve ter uma abordagem personalizada, incluindo fatores comportamentais, de vigilância, farmacológicos ou até mesmo cirúrgicos, para diminuir o risco de vir a desenvolver câncer de mama. Boa noite. Essa lá de agudo, né, doutor? Não, a doutora Daniela, a piadinha aqui. Piadinha. Nós contamos. A doutora Daniela Cornélio, da equipe do Instituto Oncológico Kaplan, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Olha aqui, nosso telespectador. Se o sul do Brasil fosse independente, teríamos 776 mil quilômetros quadrados. Claro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. A França, 551 mil quilômetros quadrados.
O sul do Brasil seria a 40ª maior economia do mundo, a França, a 48ª. A população, 29 milhões e 16 mil habitantes, 43ª do mundo, equivalente a Malásia. E o PIB, 303 bilhões, 36º maior do mundo, equivalente a Dinamarca. Tá bom assim ou quer mais? Não, eu não gosto desse discurso separatista. Não satanizo. pode dizer crime, né? Mas isso aí também é uma conversa meio assim, né? E depois não teria petróleo, não teria nada Tá disso. bem. Mas eu quero dizer assim, eu não simpatizo. Eu sou integrado à nação brasileira, gosto dos estados mais carentes, acho que nós temos que nos ajudar, nós somos parte da brasilidade. Então, para mim, esse discurso para mim não serve. Agora, eu quero dizer o seguinte, esse negócio de achar que toda virtude está no Sul, isso já nos botou a perder. Então, esse negócio que nós nos consideramos superiores politicamente, os últimos escândalos na praça provam que nós temos atitudes muito semelhantes a que são praticadas em estados onde isso campeia. Então, é o seguinte, esse troço da virtuosidade do Sul aí, esse papo... Não, e depois é o seguinte, a virtuosidade um pouquinho do refratário, Sul, um pouco não, bastante refratário. a virtuosidade do Sul, se nós pegássemos, tem gente que quer que o Rio Grande do Sul seja independente, que só tem uma vantagem, teria 2 times na Libertadores, né? Fora disso, não tem vantagem nenhuma. Não, mas teríamos que olhar para essa da Catarina, passaporte, claro, fazer toda alfândega, hora esse negócio de carimbo. Agora, 2 ou mais clubes da Libertadores. 2 ou mais clubes da Libertadores. Seria Segundo, qual é o nível de industrialização do Rio Grande do Sul? Claro, e outra, e petróleo. Agora, tem São Paulo. Não, esse vamos mandar motor o quê? aí, Vamos mandar desses de Maria dados- Fumaça? Não, digo, desses Maior dados que o Uruguai. todos que estão Maior aí... que o Uruguai, porque- a industrialização do Rio Grande do Sul. Sim, mas mas o Uruguai tem 4 milhões de habitantes. Sim, que é o mas e Brasil de outra, Porto Alegre. e vamos andar de Maria Fumaça, não tem combustível. Mas nesses etc. dados dele, o que impacta é São Paulo. São Paulo tem um parque industrial, São Paulo maior que o da Argentina. Claro, agora, por que São Paulo não ia, já que estão separando, por que São Paulo ia querer levar a gente junto? Exatamente. Ele poderia ficar com Minas e Bahia. Mas é evidente. E o paulista faz a conta de São Paulo, é o meu país, e põe os dados, rebenta com o resto do Exatamente. país. Não, diz assim, nós queremos Junta junto. 20 O cara diz estados assim, brasileiros, São Paulo é maior. vocês estão fora, eu estou fora. não Boa quero tarde, vocês. Paulo Sérgio. Bancada de muito luxo de hoje. Eles comentaram, penso, como será o day after? As reformas serão as necessárias ou só as políticas partidárias de interesse de alguns? O Gilson Pérez pergunta. Eu duvido que tenha reforma. Eu duvido Como o Brasil também. precisa, na magnitude que precisa. Mas não precisa. nem E outra, jeito nenhum. perdeu-se, se não fizer agora, se perdeu a oportunidade da década. Por quê? Porque todos os, vamos dizer assim, todos os elementos necessários para que isso fosse. Saímos de uma fase ruim, saímos de uma fase ruim econômica, social e politicamente. Fizemos um remendo para possibilitar uma nova caminhada com todos os poderes, com todos os partidos, e não sair a reforma. Vai se esperar que depois faça, como o Paulo está dizendo, chame o sindicato para modificar alguma coisa na CLT, chama os vão dar alguma industriários coisa. para mandar subir imposto, quer dizer, perdeu-se... Chama contador para fazer reforma tributária. E outra, Perdeu-se a olha, oportunidade. você faz assim, ó, você Mas tem o agora o paradoxo. Braulio falou uma coisa certa, chama-se os industriários para pagar os impostos. Então a gente vai colocar assim, quem é que paga a conta? Quem paga a conta da ineficiência do Estado é a iniciativa privada. O descolamento, o problema do Brasil é que o setor público é ineficiente, não tem meritocracia, não tem nada, e o setor privado, que tem empresas. A gente tem o setor calçadista, a gente tem o setor agrícola, a gente tem o setor do aço. O Rio Grande do Sul vai muito bem na iniciativa privada. O problema é que paga uma conta alta, um setor privado ineficiente, inchado, cada vez mais inchado, que passa impostos, mais impostos, e a gente não tem mais. A população não aguenta mais isso. Isso é no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. Se essas reformas não vierem, essa conta só aumenta. Agora, sobre as reformas, tem o paradoxo. Você tinha, ao mesmo tempo, isso que o Braulio disse, e tem ainda, embora acho que o Temer queimou um pouco isso, ele podia ter deixado a expectativa nesse mês e pouco, 2 meses, a expectativa de que tudo isso aqui é provisório, tudo isso aqui, porque eu estou aprontando uma grande questão no momento que eu assumir, se é que eu vou assumir. Estrategicamente foi mal feito. Estrategicamente foi mal feito. E aí, então, o paradoxo que eu quero dizer é que tudo isso que tu tinhas, todos os elementos objetivos e subjetivos para fazer, paradoxalmente tens a tempestade perfeita para dar tudo errado se tu não fizer. E esse é o ponto. Agora, Esse é o ponto. agora, uma solução boa, que eu simpatizo, eu sei que tem pouca viabilidade técnica, eu gostaria muito de participar, inclusive, como um constituinte, uma constituinte exclusiva,
O sujeito que participar da Constituinte Exclusiva por 15 anos não pode aspirar a cargo público. E aí fazer uma reforma. Eu não da sou a Constituição. favor, mas nas Alterar circunstâncias, essa questão, se não esse tivesse- número de deputados, 500 Isso. deputados, isso é um absurdo, isso não é operacional. Isso não pode ter mais de 34 deputados. secretarias em Porto Alegre. Fazer uma reforma 34 secretarias. constitucional para Municipal. valer, mas só que 34 quem vai secretarias fazer em a Porto Alegre. Constituinte, Municipal. depois não se elege. Depois não tenta continuar com Agora tinha que Qual é a colocar, aí sim, se prefeitura? fosse Pra assim... quem tem 34 possibilidades, Não, 34 isso prioridades. isso que o Eduardo está dizendo. Veja só, pega e de simbólico. repente eleger esse Constituinte. Vamos pegar o simbólico disso. Vamos pegar assim, nós podemos falar sobre tudo. O simbólico. Porto Alegre tem 34 secretarias. Claro, você tem que acomodar as pessoas. Aí você tem, o Senado tem 10 mil funcionários. Eu fui a Valladolid e vi a capital do estado lá de Castilha de La Mancha. Tinha 70 Grande deputados e 6 funcionários para todos. Se você vai da Câmara dos Deputados da Inglaterra, tem 3 funcionários no máximo por cada deputado. Só para ter essa ideia. Eu sou contra a Constituinte e tal, porque isso pode dar errado, mas vamos supor que fosse inexorável e eu aderiria e seria candidato contigo, Nestor. Lógico. E aí nós colocaríamos, inclusive, coisinhas mínimas que tem que botar na Constituição, quer dizer, parece uma bobagem. Nenhum deputado poderá, por exemplo, se reeleger, ou alguma coisa assim, ou não terá mais do que 5 assessores. Porque não pode ser assim. Por exemplo, vamos pegar uma coisa simples. O nosso amigo, eu tantas vezes fui ao programa, que se escandalizava com tudo, o Lazier. Aí faz uma reforma de 140 mil no gabinete. Ele tem lá justificativo, não me importa, mas, querido, você dizia que não podia ser assim. É o problema do exemplo, não é a questão... E aí, agora, simbolicamente não poderia fazer, concorda? Simbolicamente. Simbolicamente, tem que dar um exemplo. Assim, por exemplo, O último cara que poderia fazer essa reforma é o Lazier, pelo discurso dele. Claro. Pelo discurso dele. Eu posso cobrar? Quer dizer, por que o PT paga tanta conta hoje? Porque era o discurso da época. E esse está levando a maior cacetada, claro. Quem se expõe mais. Agora, entre as coisas boas que o PT fez foi trocar o avião da Presidência da República. Só o Lula poderia trocar o avião da Presidência da República. Só ele. Naquele momento, naquele auge de prestígio político. Outro, se trocar, caiu muito na cabeça do Caiu o sujeito. mundo, exatamente. Verdade. Então, tem coisas que só alguns podem fazer. Que tem, então, são elementos, circunstâncias objetivas e subjetivas que estão presentes, que se não souberes avaliar, pode dar errado, porque elas podem ser contra você. Esses são os elementos. E vocês não falaram do gargalo do Rio Grande do Sul aqui, que é a questão da segurança pública. Né? Nós não estamos conseguindo repor os funcionários da Brigada Militar por esse problema recursal. O crime está avançando tanto aqui nas grandes cidades, aqui com uma coisa muito preocupante, que são os feudos do tráfico, né, que ficam loteando áreas onde não é da polícia. Crimes que estão E mais, fazendo aí o que estão seguinte... pautando não tem nada a ver com o crime, entre aspas, do crime da sociedade. Isto é e cada vez vai piorar, foi 14, vai ser 20, 30. Vai acabar um Bogotá. Sim, mas também tem uma Porque coisa, né? O crime compensa no Brasil. Né? De drogas. Se não mudarem a política da droga... Tem que repensar essa ideia. Nós temos que repensar. Desculpa, só tem mais agora vamos combinar, né? O crime no Brasil compensa, né? Vale a pena. Eu estou quietinho aqui, Punição, agora ficou me provocando. frouxidão. O Wagner Veiga, aqui, que eu já vou ler o e-mail dele, aproveitando, lá de Osório, faleceu hoje o nosso colega Pedro Farias, dono da Rádio Osório lá, o radialista, o radiodifusor de longa tradição, faleceu hoje pela manhã depois de uma enfermidade longa. No seu programa aqui, né? Grande abraço ao Pedro Farias, ao José Asmus. O José Asmus, grande presidente internacional, grande pessoa. 58 anos, faleceu. O Vagaria eu não muito cedo. conheci, mas o José Asmus eu privei em alguns momentos. Sempre foi uma pessoa elegante, Eu convivi com o Vagaria também, uma pessoa fora de série. adversário futebolístico, não inimigo futebolístico, adversário, mas homem de cordato, de bom trato, educado, Aí uma bandeira, amigo dos tanto no amigos, automobilismo quanto no pessoa esporte. querida no Rio Grande do Sul. Então a gente Cara lamenta dedicado ao esporte, e os dedicado mesmos, ao a família dele é os colorados. Que Presidente do Internacional 2 vezes. Então, Pedro Farias, Asmus, Vacaria. Eu acho que o céu lá está reforçado agora com 3 grandes homens.
Boa noite, Paulo Sérgio. Por favor, pergunte ao doutor Lênio, eu estava quietinho, ele que me provocou aqui, se realmente o Lênio acha que foi um golpe contra a presidente da República. E se de fato foi, como fica a moral, que é correto e justo, dessas pessoas, será que eles não têm vergonha? Eu, por exemplo, tenho vergonha dos nossos administradores e de nosso conjunto de legislação, o Wagner Veiga. O Wagner, eu nunca usei a palavra golpe, né? Mas todos os meus textos que eu escrevi até hoje sobre isso... Só conspiração. Não usava essa palavra golpe, apenas dizia que não havia elementos para o impeachment, elementos jurídicos e que transformaram o impeachment num recall. Disse sempre isso desde o início e continuo afirmando. Agora há uma inexorabilidade desse processo, que há um segundo momento em que isso aconteceu e agora o Brasil acaba, aí sim, transformando um elemento jurídico num elemento político. O perigo disso é que nenhum presidente, nenhum governante tem segurança. Basta que contra ele se coloque uma maioria. Uma maioria forte. Nenhum prefeito, nenhum governador se segura sem maiorias. Por quê? Porque ele pode ser derrubado pela simples questão de que o impeachment virou uma espécie de recall, que é aquele negócio de que você devolve o mandato, ou simplesmente um parlamentarismo à brasileira. Nestor, eu só quero fazer um link aqui, porque tem uma mensagem do Alcitim, lá de Pelotas. Paulo Sérgio, por favor, quem sabe você pede para Dilma não ser impedida, pode ser que assim o senhor fique mais feliz e ajude a fundar este país. Tem que ser politicamente correto. Tu não pode dizer o que pensa. O país do Brasil está uma maravilha, um espetáculo. A segurança, maravilhosa. A educação tinha extraordinária. Que beleza, está tudo maravilhoso. Me perdoa, mas eu estou errado e tu está certo. Não, só para... Tu está certo. É uma obviedade, mas é necessário dizer, o Lênin conhece esse assunto até com uma profundidade que eu não arrisco. Mas o Instituto do Impeachment é uma das perversidades do sistema presidencialista. E o histórico do impeachment, que é, aliás, assunto com poucas obras publicadas no Brasil, a melhor delas, ainda, meu ver, é de 1967, do ministro Paulo Brossard, que foi as origens do Instituto e contou por que cargos públicos, pessoas tiveram cabeças cortadas em nome do impeachment. Esse impeachment foi importado para o presidencialismo porque ele não tem as medidas só por isso que se tem no parlamento, que se tem em outros lugares. Agora eu quero dizer o seguinte, no impeachment a juridicidade fica fulanizada e fica opiniática. E a questão é a seguinte, se a presidente Dilma, as pessoas consideram que está acontecendo com ela um golpe, o presidente Fernando Collor, você pensa assim, que eu penso assim, o presidente Fernando Collor sofreu um golpe também. Porque depois, toda aquela questão, Operação Uruguai, toda aquela questão, tudo aquilo caiu por terra. Então o presidente Collor o Uruguai, sofreu... Quem disse que tirou dinheiro no lugar foi ele, né? Sim, mas ele falou, até agora não pagou. Desculpe, mas eu quero saber quem é o credor dele no Uruguai que não pagou. Desculpe, mas... Do Collor? E o cara não veio cobrar. Não, o cara não cobra, ele disse que tirou o dinheiro. Mas esta broma, este xiste, essa piada dele, do ponto de vista jurídico, transitou e ele não foi condenado. Não é culpa minha, estou dizendo que não foi. Então é o seguinte, quando lá o Collor quando o Collor já sofreu esse impeachment e essa insegurança ressaltou o Lênio, o que os legisladores atentos deveriam fazer? Deveriam fazer um impeachment amarrado a condições diferentes. Hoje, tu vota para afastar um presidente da República eleito pelo povo sem sequer justificar o voto, só com sim ou não. Claro. Sim, não, está votado. Então é o seguinte, ninguém viu, os legisladores, ninguém ficaram atentos para aperfeiçoar o instituto do impeachment e trazer com ele a incidência de uma legislação e agora querem se queixar? Não. Claro. Para mim não é golpe. Agora, eu respeito as pessoas que acham que é golpe, ou que acham que o impeachment não procede. Agora, lamentavelmente... Não é questão de golpe, eu acho. A visão jurídica é o conjunto da obra. Se eu fosse o Temer, eu gostaria de assumir. Se eu fosse opositor a Dilma, eu gostaria de derrubá-la. Essa que é a verdade. E aí tu acha... As pessoas querem se eu tivesse uma lá, questão uma coisa. Constrói em torno dela. Você fala do perigo da ditadura da maioria. Claro, se você Daqui chamar... a pouco a maioria acha, não gosta de outro o nome... subjetivo do sujeito que está votando, até nem mal intencionado, ele diz assim, eu vou pelo conjunto da obra. Claro, e ele apanha aquela pequena partícula e faz daquilo o detonador do processo. Se você chamar o impeachment de outro nome,
Não vai mudar nada, porque ele mesmo representa uma politização de algo que deveria ser uma espécie... Essa é a palavra. Deveria. O que permeia o impeachment é a politização da decisão. Não, e tem um não detalhe. adianta reclamar. Ninguém tratou de trazer o Instituto de Impeachment para a base de razão. Então, por que se respaldam esses processos de impeachment? E aí, o Nestor, para te ajudar, depois que o Collor caiu, ninguém pensou... Foi o melhor presidente que nós tivemos, foi o Itamar Franco. Nunca mais ninguém pensou que seria empichado, né? É isso que eu acabei de falar. Então, e aí não aperfeiçoaram o sistema. E aí o que acontece? No dia seguinte, você pega todas as falhas que aconteceram e os problemas, faz uma lei, imagina o seguinte, olha a fiasqueira, uma lei de 1950 continua valendo, depois que tudo já passou, e quem fez a adaptação da lei não foi o parlamento, foi o judiciário. Quem faz a lei nesse país é o judiciário? Não, é o parlamento. Mas o parlamento, porque o parlamento sempre pensa o seguinte, por que ganhou o presidencialismo no país? Porque aqueles que fizeram a campanha pelo presidencialismo achavam o seguinte, eu vou ganhar o poder e eu não vou repartir parlamentaristicamente. O que aconteceu? Deu no que deu. Presidencialismo, não sei se um dia vamos poder ser parlamentaristas, e aí o custo disso. O impeachment vira uma arma contra um presidente quando o parlamentarismo seria o remédio para resolver essas crises. E depois tem outra. Não vira, ele é a arma que está na gaveta. Tem outra. O problema é que o senhor Eduardo Cunha aceitou esse pedido de impeachment, que foi o primeiro que chegou na mão dele, depois que o PT tirou o apoio dele na comissão. Sim, porque ele estava botando ele na... Ele estava na berlinda, ele estava deixando. Aí pegou um conjunto de um processo que era enorme, né, e reduziu os dois pilares, que foi o plano Safra e as pedaladas. Tirou tudo onde ele estava envolvido. Sem o Eduardo Cunha saiu o impeachment? Não sairia. Saía. Não sairia, não. Não sairia. Não Sem sairia. Eduardo Cunha? Não sairia. Não sai impeachment. Mas com 503 deputados federais, não é pior para fazer as votações das reformas? O Estado está mal por culpa de quem? Me respondam. Está dizendo aqui o Rogério lá de Santiago. Nossa! Quem é que elegeu esse mundaréu de gente esses anos todos? Deputados estaduais, governador. Toda vez que me falam nessa cantilena aí, eu digo, nenhum deles está lá por concurso público, poxa. Todos foram pelo voto. A culpa é da sociedade, tá certo? A grande culpa é da sociedade que não fiscaliza seus políticos, não está em cima. Mas também tem outro problema, né? O povo está sendo de novo dirigido a não opinar, a não participar, diminui-se o prazo das exposições de ideias, corta-se os programas. Hoje nós estávamos aqui não podemos falar em política. Mas como não podemos falar em política? Num país desse tamanho que vai ter logo ali a eleição para decidir o seu futuro, e a justiça eleitoral, e o Senado e Congresso, tudo, não diz calem a boca, esperem, só vote e fiquem quietos. Como é que vai arrumar esse circo, poxa? Exatamente. Olha que o Berenilson Marca de Oliveira, é lógico que o Rio Grande do Sul não se reerguerá enquanto retornar apenas 20% dos nossos impostos que são recolhidos à União. E para o Acre e Amazonas é repassado 700%. Boa noite, meus amigos. Bem sacado por ele. Bem sacado. É um pacto federativo a meia boca. Voltamos de volta ao começo. Porque a federação é uma ficção. Parabéns ao programa. O doutor Nestor sempre claro nas suas opiniões. É uma pena ter que concordar com o mesmo sobre a situação do Rio Grande do Sul. Semana passada, ótimas notícias sobre investimentos no Rio Grande do Sul. Mas iniciamos a semana com a realidade atual. Mas não desistamos. Abraços a todos. O Leandro. Não, abraço para o Leandro, mas a gente lamenta. Não quer dizer essas coisas para aterrorizar ninguém, nem por prazer. A gente fica chocado com isso, né? A gente vive aqui, nossa vida está aqui, nossos amigos estão aqui, nosso futuro está aqui. É ruim dizer isso. Não, olha aqui, não, o Álvaro nós temos o Álvaro elogiando muito a doutora Daniela Cornélio aqui, hein? Sim, mas ela é uma olha aqui, grandes elogios. Grande médico. E muito bonita também. Olha. Não, só elogios bons. Deixa eu ver aqui, estou emocionado ironicamente falando, ela repetiu, do valor pago na primeira parcela do aumento do Poder Judiciário Federal. R$400. Leonídia Russomano de Pelotas. Primeira parcela do aumento do Poder Judiciário. Depende federal. Depende de qual é a circunstância. Ela é desembargadora juíza. Mas ela não quis fazer uma
Eu não entendi. Ela está dizendo que falaram tanto em aumento, só recebeu R$400 de aumento. A primeira A proporcionalidade. Sim, mas a primeira parcela, Mas o judiciário só um pouquinho. funcionário é um pouco vítima desse problema. Porque os funcionários, eu pelo menos, quando transito pelos foros, trabalho, sou advogado, né, via de regra eu sou bem tratado, assim, eu não tenho, assim, dizer, olha, um horror, acho que pode melhorar e tal. Mas o funcionário também deve estar apavorado com essa balbúrdia, porque ele está vendo que a situação para ele vai chegar a um ponto. Mas e os 2 mil passar funcionários pressão, da empresa X que está falindo e está perdendo seu emprego? Como é que fica esse cara? Para quem ele reclama? Não reclama? Ele não tem para quem reclamar. Eduardo, O problema é que a gente Mas a raiz do problema é que os funcionários públicos são raiz estáveis. do problema de um Estado inchado. Mas a ideia de funcionários públicos estáveis, por que acontece? Porque se nós não tivermos funcionários públicos estáveis, se elege o Braulio, ele bota 60 mil pessoas para a rua. Aí então o Nestor bota os 60 mil quanto dele. é o salário Aí tem uma migração de gente que é uma judiciário? loucura. O que está deturpado ao longo do tempo é a administração desse pessoal. Eu sei que é as ruim falar metas, isso. a capacitação. Eu sei que é ruim Parece. falar, mas não é ruim o salário do Judiciário Federal em termos de funcionários, por favor. Não, claro que não. É tudo acima de 10 mil, a grande maioria. Então é só para deixar também, para que eu não sei qual é o posicionamento e por que a funcionária queria dizer, mas a gente sabe quanto ganha um analista do Poder Judiciário Federal, funcionário do Ministério Público Federal. Eles têm que ganhar bem. Agora só não vamos dizer assim que, céus, aquele aumento que foi dado agora nos tirou de uma grande miséria e tal. Não. A grande questão é que a Dilma e outros estavam trancando aquilo pelo alto custo que isso, pelo efeito cascata que isso dá, e é nesse sentido que a gente está falando. Né? Então, Fabiana Caldeira. É uma preocupação. A esposa só e a filha do Cunha foram pegas por suas bolsas e seus gastos em coisas inúteis. Já o Temer gastou mais de 300 mil em suas andanças. 328 numa vez só. Por conta dos trouxas, do qual me incluo. Qual a diferença real entre os dois, se é que existe? 328 mil ele gastou numa ida para É Londres. que essas não sei viagens o quê. nababescas que eles faziam como vice-presidente, como presidente, que levam uma trupe de 40 pessoas junto, isso filho não da picada. existe, não tem explicação Só para- para isso. Porque a gente paga a conta, porque ele vai lá, vai assinar aqui e vai viajar, não vai sair do bolso dele. Vai sair do bolso de nosso bolso. E outra, Esse é o grande um problema. hotel com a diária de 3 mil reais. Para com esse negócio. 16 mil Dados reais. 16 mil facilmente reais. pesquisáveis. Na Austrália, uma garçonete, a diferença entre o salário de uma garçonete e um engenheiro ou um setor de TI é de 11%. E a diferença entre o salário da garçonete e um juiz é de 23%. Aonde isso? Na Austrália. Austrália. Então o que acontece na Austrália? Todos convivem no mesmo lugar. Uma garçonete pode uma vez por semana num restaurante bom, chique, entendeu? Então a desigualdade Porque o gera fosso que esse separa caos, os estamentos esse sociais, caos assim de aí você diz assim, um homem vale 110 operários. É um troço pesado de... Seleto debatedores, Adelar Freitas, qual a dificuldade de entender que político não vota nem aprova matéria que lhe possa subtrair votos? Matéria ótima para o Brasil são impopulares. Com tanto partido e sindicatos por aí afora, o Brasil vai penar. Os mercados já acenam com melhora e o dinheiro está voltando. Por causa de políticos oportunistas que incharam a máquina pública para ganhar votos, deu no que deu. Agora não tem grana para mais nada e só tem aposentados. E aí, o advogado do Grêmio hoje tem, talvez não tem grana, razão, Adelar Freitas aqui. Não, acho que o Adelar está certo, só tirante a minha grana que não interessa para ele, porque eu venho trabalhando, não bebi água no olho de ninguém, não interessa para ele, o resto do comentário dele agora, está correto. Não depende de voto de ninguém. também. Uma coisa Não, só para acho voto registrar natural, também mas aqui. Esse nós papo estamos- final é que eu me entendi. Não, aliás, e se ganhou, deve ser ressaltado, ótimo. Isso deve ser uma coisa trabalhei, ótima da que pessoa bom, poder... espero que ele tenha ganho. Na verdade, Tu és mérito gremista, nessa- Colorado? Sou colorado. Tu é colorado? Sou colorado. Nestor é gremista, E acho uma ótima o Lênin é poder gremista ter ganho pela e sua o Braulio meritocracia é de gremista. trabalho. Mas como é que tu te sentes hoje, depois da 8ª Acho- falta de vitória do Inter? Acho que o Inter, é complicado falar do Inter hoje. Estamos numa situação bastante difícil, talvez das piores que eu tenha visto nos últimos 15 anos aí, né? Acho que, não lembro, até a gente estava comentando isso, se fosse no Grêmio talvez teria sido até pior.
Mas acho que as O Grêmio políticas... nunca teve portão 8. Acho que estão tendo problemas políticos dentro do Internacional. O problema do Internacional é político. Não que afeta os jogadores? Acho afeta. Mas como? Afeta dentro do vestiário. Cadê a liderança? Em qualquer lugar que não tem uma liderança forte, Mas afeta. Falcão, Eu Argel nunca estive lá dentro. Acho que o Falcão Nestor não é tem liderança? mais... Mas o Argel era um motivador. Mas não é motivador, como é que tu vê o teu presidente, tu compra um jogador, tu negocia com tal, tu fala mal de dois técnicos antes de contratar, antes de tu ter um técnico certo, tu fala mal de dois técnicos e diz assim, eu nunca vou contratar um treinador estrangeiro. Aí tu não consegue ninguém, fecha com um treinador estrangeiro. Aí tu faz um treinador, coloca, diz que ele que vai fazer aquilo, demite. Traz outro. Então, eu acho que o recado que está vindo de cima é o grande problema. Perdemos aí o nosso vice de futebol, agora vai ser um problema muito grande. Quem é o vice agora do Inter? O próprio presidente quer ser o vice. Eu acho que isso aí seria o caos para o Internacional. Se acontecer isso, o Internacional... O que está saindo agora é de que ele vai ficar assumindo os é dois cargos, mas está procurando um executivo. Se ele não botar um vice de futebol, o Internacional vice está fadado executivo. ao rebaixamento. O futebol moderno não existe mais do isso. chumbinho. Não tem mais como a gente aguentar. Afadado tem um que chama Afatato. Aí a gente pode trocadilho. Aí tudo bem. Que faz parte da diretoria, né? Eu nunca tive lá dentro. É um grande profissional. O Nestor tem mais... Conhece mais, mas eu penso o seguinte, eu não estava aqui ontem, mas hoje vi as imagens, né? Essa pressão que o torcedor exerce com quebra-quebra, é óbvio que isso aí não ajuda e desestabiliza ainda mais o ambiente. Mas eu posso dizer o que pode ajudar a dar certo o clube, quer dizer, o presidente tem que ser uma pessoa que dialogue, que tenha uma relação respeitosa com os outros, uma relação de não imiscuir-se, de não ser debochado. Isso ajuda. Acho que o Grêmio... O que tem dado certo no Grêmio... Eu posso falar sobre o Grêmio. O Grêmio, por exemplo, reconquistou uma coisa que o Grêmio não tinha, que era a categoria de base, começou e o Grêmio faz anos que não ganha nada e não tem esse tumulto. A gente inicia o campeonato sempre naquela esperança de que vamos ganhar. O Grêmio por isso, buscou jogadores interessantes para jogadores bons. E não demitiu o seu técnico. Diretoria boa, presidente bom, dialogando com o pessoal. E o Grêmio procurou organizar as suas contas, ter um sistema de gestão que tem uma equivalência. O Grêmio sabe que eles poderiam contratar um jogador melhor, mas se passar daquilo que é estipulado, essas coisas ajudam. Agora é difícil dizer num clube que não é o clube da gente, e ainda mais com esses chiliques que tem aqui. O Vitório Piffe não tem essas condições, é um cara harmonioso, de fino trato, né? Traz todo mundo com oportunidade, com igualdade, né? Sem superioridade. Né? Não, tu que conhece bem. Isso é a tua opinião, Paulo. Hein? Não sei, se tu conhece melhor ele, pode estar. Sarcasmo, esse é o teu nome. Não, se visita, faz churrasco, Vitório Piffe. Conhece, ele pode opinar. Exatamente. É uma opinião mais própria. Mas eu só quero chamar a atenção que, com toda a crise do Internacional, isso não obnubila o meu olhar sobre obnubilação da mente. Frescura. Obnubila. Não tolda. É tão um português não camosiano, né? Eu preocupo-me com o meu time também, porque a atuação contra o América Mineiro, ela é absolutamente desastrosa e ela de novo, é um problema simbólico. Ela mostra, por exemplo, que num determinado momento os jogadores não dão bola para o técnico, jogam como querem e assustam, porque o América Mineiro é o fim da várzea. E aí você vai e é pressionado pelo América Mineiro, aí um jogador perde a compostura, perde a razão e dá-lhe uma pegada no sujeito. Então tudo isso preocupa, porque quem são os caras para virar um jogo? Vamos supor que o América tivesse feito um gol, não virava nunca, não virava mais. Então a minha preocupação é saber, será que essa explicação que o Roger deu, por exemplo, blinda os seus jogadores,
O grande problema é que, ao fazer isso, e está correto também, e ele não dá uma boa resposta para o torcedor. A questão é saber como é que ele equilibra o discurso para o vestiário e o discurso para a torcida. É uma questão... Outra coisa que o Grêmio não resolveu, e eu acho que não vai resolver nunca mais, é o problema da bola aérea dentro da área. É um terror, né? 3 bolas, era para ter sido gol do América. Que terror. Porque as 3 vezes, os 3 zagueiros do Grêmio... Então, o Jeromel vai para a área adversária e sobe muito bem. Faltava aquele anão deles. Ele não Mas sabe a nossa Mas não tem um anão lá, mas eu vou ter que assumir deles que quase a minha postura é chapa branca, né? Com tudo isso, é uma questão de ponto terceiro de vista, lugar, né? O Grêmio está em terceiro ou quarto lugar e está a 2 pontos do líder. Quer dizer, mas essa é a grande preocupação. E o Grêmio é verdade, não ganhou do América, ganhou um clássico fora de casa. Ganhou o Atlético Mineiro fora de casa. Só tem um time Perdeu o esporte. Ganhou fora de casa. Pois é, eu estou dizendo. Ganhou um clássico fora de casa. Eu quero dizer, o Grêmio está na briga. O Grêmio Paulo Sérgio, sou ainda a favor de novas eleições gerais, desde que fossem todos com ficha limpa. Não ia sobrar ninguém. Um abraço, João Arendt, de Novo Nós Hamburgo. teríamos a volta da monarquia. Mas ele quer uma utopia. Vamos ao ponto final, com FCDL, SPC, Gimo e Facinep. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Dr. Braulio Marques, seu ponto final. No ponto final, eu reitero a minha antiga e inócua crítica ao sistema eleitoral brasileiro. Cada vez se afasta mais o eleitor da política e de seus candidatos, freando as possibilidades de se discutir política. Enquanto não, esta é outra reforma que precisa ser aberta. Dr. Lênio Streck, de Cachoeira para o Mundo. Na sexta-feira ou quinta-feira, eu fiquei chocado com uma notícia que veio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em que um dos seus componentes, chamado Espírito Santo, o desembargador Espírito Santo, que disse que perdoava os advogados por entrarem com uma ação judicial para tentar liberar lá o Carlinhos Cachoeira, o Charles Waterfall lá e tal, companhia. E o modo como ele discursou, falando que a China fez pena de morte contra a corrupção, etc., e o modo como ele falou aquilo é assustador. Agora, o problema não é simplesmente alguém dizer isso. O problema é que isso não gera reação. Por exemplo, ele acha que ele pode dizer isso porque é como se um médico que fosse atender alguém que não fosse boa pessoa pudesse ser criticado por isso. O advogado é um profissional e que tem que ser respeitado por isso. E quem deve respeitá-lo é o Ministério Público e o Poder Judiciário. Tive 28 anos de Ministério Público e sempre, a pessoa que eu mais respeitei sempre o advogado, porque sei como que é ralar. E hoje, quando a gente ouve isso, então, queria deixar o meu repúdio a esse tipo de atitude. Presidente do IEE, doutor Lide. Do LIDE, pô. Do Lide. O IEE vai ficar bravo, nosso amigo Fernando. Sou associado Sim, do eu sei IEE, também então do é um IEE, orgulho também, LIDE. mas eu sou hoje presidente do LIDE. Do LIDE. Eu às vezes digo também da LIDE, né? Do LIDE. Do O certo é LIDE. do LIDE. Mas, doutor Eduardo, ponto final. Meu ponto final é que eu acredito muito no Rio Grande do Sul. Acredito que a gente tem uma grande capacidade intelectual, a sua sociedade, as suas empresas, mas a gente tem que ter, de uma vez por todas, um choque de gestão no setor público. A gente tem que ter, dentro dessas, das primárias agora para municipal, para todas as cidades vão fazer as suas eleições. Nós precisamos de políticos preparados e que vejam que o Estado ele tem que ser eficiente e não tem que ser um Estado inchado. Então, o grande momento nós precisamos de Estado eficiente. Não é Estado grande ou Estado mínimo, é Estado eficiente. Jader Martins, boa noite, Paulo Sérgio, aos membros, em especial o doutor Braulio. Um grande abraço a ele. Não esqueçam, políticos e judiciários se protegem. Lembro do pacto pelo Rio Grande, do governo Rigoto,
onde o presidente do Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Leal, foi até o presidente da Assembleia e bispou no ouvido dele. Bispou no ouvido dele. Bispou. Cuidado como vocês vão votar. Era exatamente o que aconteceu. Agora, portanto, lobo não come lobo. O ponto final. Agora, eu queria acompanhar. Bispou. Eu também. Eu li mais pelo bispou. Bispando é genial. Bispando o que disse o Lênio, eu quero acompanhar essa tríade sobre o qual repousa o funcionamento do Poder Judiciário, o advogado, o julgador, o Ministério Público, né? O grau de civilidade de um país também se estabelece pelo respeito com que essas partes se relacionam. Então, eu também deploro, porque se advogados começarem a polemizar e a baixar o cacete em todo mundo, e juízes, então isso vira um caos. Então, acho que também concordo contigo. Não é por aí, não é uma opinião respeitável. Cada advogado peticiona, se tiver razão, vai ter seu provimento, seu deferimento, se não tem, pronto. Mas eu queria só destacar que voltei da feira de Palermo, a Argentina, depois de 15 anos, o presidente da República voltou a pisar no Parque de Exposições, lá que é uma exposição a FASUL e a CNA. Exatamente. E depois de 15 anos, essa festa maior da Argentina, diferente, não é como a nossa Expo Inter, é uma similar, mas é uma feira de nível nacional, como se fizéssemos em Brasília, que é a capital federal. Então, o kirchnerismo proibiu os funcionários públicos, inclusive da sanidade animal, de pisar no parque. Então, a feira não tinha controle de sanidade animal, porque todos os entes governamentais eram proibidos de se relacionar com o agronegócio na Argentina. Então, o presidente Macri voltou para cumprir uma promessa de campanha. Não é ainda o que o agro deseja, mas pelo menos abriu-se um diálogo e acabou aquele ódio, aquele ódio que chegou ao ponto da Presidente da República querer desapropriar o Parque de Palermo ali, que é um parque importante ali da cidade. E dizer que o agronegócio da Argentina está se recuperando e, embora nós tenhamos algumas competições com eles, a gente fica satisfeito porque é um povo irmão. Eu convivo há muito tempo com os argentinos, principalmente do interior da Argentina, que são hospitaleiros, fidalgos, como nós somos aqui no Rio Grande do Sul e onde se produz no país. Então, eu fico satisfeito que a Argentina retome a sua vocação forte para o agronegócio, da cadeia do agronegócio, setor de serviços, de máquinas, etc. Foi uma coisa importante assistir e ver a empolgação desses colegas. Eu tenho que dar direito de resposta para o Lênio aqui. Lênio, o doutor João de Oliveira Rodrigues, esse desembargador. De novo. Ele pega no teu pé? Ele pega no meu pé. Posso ler o dele? Depende. Paulo Sérgio, por gentileza, pergunte ao colega Lênio se ele vai seguir defendendo esse governo corrupto, dizendo que o marqueteiro João Santana e sua esposa mentiram, dizendo que a querida do Lênio sabia do desvio da propina para o Caixa 2. Será mais uma mentira da imprensa golpista? Eu não sou advogado do governo, não sou advogado, não sou partidário, não tenho partido político. Eu não entendi por que é Ele pega no teu pé, tio? Sai pra lá. Não sou louro. O doutor João de Oliveira Rodrigues? Sai do meu pé. É desembargador? Não é São Borja? Não é. Não diz aqui de ser de São Borja. Sai do meu pé. Desembargador aposentado, não disse de ser de São Borja. Ele é um direitista que acha que eu sou um esquerdista. E aí, então, é o efeito do espantalho. Você cria um espantalho para criar uma tese, para poder dialogar. Eu digo que o Nestor disse uma coisa para eu poder brigar com o Nestor, mas eu não vou brigar com ele. Eu vivo esse dilema, né? Porque eu não sou um homem de esquerda, mas eu não sei se eu sou de direita, porque eu vejo as pessoas de esquerda fazendo... Eu vivo esse dilema ideológico, porque eu com certeza não sou de esquerda. Mas de direita, eu não sei bem e tal, mas tudo certo, tudo bem. Se também me cunharem essa expressão, não tem nenhum problema. Não me chateiem nada. Tá tudo certo. Eu também não tenho problema. Tudo certo. Dá um abraço no João, então. Se não tivesse mandado a Fora embora do Rio Grande do Sul, estaria em uma situação privilegiada, com a Fora empresa e as satélites que se instalariam por aqui. E outras montadoras também estariam com o Estado. Agora não adianta chorar mais o leite derramado. Paulo Sérgio Viegas aqui. Mandando dizer isso aí. E uma chuva de WhatsApps e e-mails aqui. Fantástica. Né? Nossa audiência. É decorrência da presença de vocês aqui. Obrigado, doutor Eduardo, presidente da LIDE. Fernandes. Obrigado, Paulo Sérgio. Obrigado, Nestor. Obrigado, Lênio, Braulio.
Foi um prazer estar aqui com De vocês. origem bagiense, quer dizer, da Grande Cachoeira, do Principado de bagiense, Cachoeira. É o exatamente. nosso condado pecuarista, é bagiense. Foi um prazer estar com vocês. É o cantão. Obrigado. O cantão de Bagé. Lênio Streck, Braulio Marcos. Não, Bagé. Nós retornaremos. Estão me abanando ali. Oi. Obrigado, nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debate. Não esqueça, vem Jornal da Pampa, de Carazinho, de Santa Maria, e aqui de Porto Alegre para Pelotas, e 106 retransmissoras. A Vera Armando. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.